Bom, galera, antes da gente ir pro episódio de hoje, eu só queria pedir desculpa de antemão para vocês aí pelos erros que vocês vão escutar aí ao longo do programa, mas vocês já viram, né, quando o torcedor encontra com os amigos, né, mesmo que à distância, pelo hábito que a gente tem, a gente acaba tomando uma. Vocês vão até ver aí ao longo do episódio o tanto que a gente fala de cerveja, e aí os erros são em função disso daí, demorou? Agora toca a vinheta aí e bora pro programa. Salve galera, aqui é o Vandal, vindo para mais um episódio do nosso podcast da Resistência Reconquista. Bom, no episódio de hoje, o episódio Até o Além de BH, a gente vai contar com a participação de dois americanos, dois membros da torcida que foram viver longe de Belo Horizonte, né? Que é o Vitor Boaventura, que mora na Paraíba, lá em João Pessoa, e o Lucas Carneiro, que mora em Barretos, em São Paulo. Os dois vão contar aí um pouquinho da trajetória deles pra gente. Fala, Vandal. Beleza? Aqui é o Lucas Carneiro, cara. Pô, primeiramente queria desejar um bom momento pra galera que tá nos ouvindo, né? Porque como estamos de podcast, o cara pode ouvir isso aqui na hora que lhe convir, né? Na hora que for melhor pra ele. Então, bicho, eu queria agradecer demais essa oportunidade de falar com a galera da seita e com a torcida do América em geral e para as demais torcidas e demais pessoas que nos ouvem. Falar do América é sempre muito massa, cara. E para nós, né, que estamos longe de BH, falar do América sempre, pelo menos para mim, acredito que pro Vitor também, seja algo que nos emocione bastante, né? Porque a gente acompanha o América à distância e vocês aí de pertinho podendo torcer e mandar vibração positiva pra galera lá no campo. Tamo junto e vamos aí desembolar, falar bastante sobre o Coelhão, dessa torcida maravilhosa, guerreira pra caralho. Valeu! Fala Vandal, tranquilo? Me chamo Vitor, mais conhecido na torcida como Boaventura, Paraíba e por aí vai. Atualmente eu estou morando em João Pessoa, aqui no estado da Paraíba, mais ou menos uns 3.000 quilômetros de BH. Então, né, como estamos passando por esse momento complicado, essa pandemia, né, acaba não só deixando nós, os torcedores que não moram em Belo Horizonte, como eu e o Lucas, longe do Coelhão, como todos os torcedores, né? Então vamos aí, né? Vamos pra frente, porque falar do Coelhão é muito bom. É um prazer muito grande aqui estar falando aqui através desse podcast da Seita Verde. E é isso aí. Hein, Vitor? A galera de BH tá sentindo um pouquinho que é ver o Coelhão à distância, só por notícia, não vivenciar tanto o clube, igual a galera da torcida tem o prazer de fazer quando tá perto, né, bicho? É isso aí mesmo, cara, é foda. Vim morar aqui, a segunda maior falta, sem dúvida nenhuma, não foi nem amigos, foi o América. A primeira foi meu pai, né? Que ficou aí. E a segunda foi o América. Como eu me mudei pra cá com família, a maior perda que eu tive, assim, de saudade, com certeza, é o Coelhão, cara. Disparado. Bom, o Lucas, eu conheci ele há pouco tempo, então eu lembro como eu conheci ele, né? Foi através do Twitter, não foi numa ocasião assim muito boa que eu fui descobrir quem era a pessoa do Lucas, porque foi na época que teve aquela treta envolvendo, né, o racista no meio da nossa torcida, que a gente teve que expulsar. E aí eu já segui o Lucas, a gente já interagia, né, no Twitter, mas eu não sabia da relação dele com a seita. Já tinha debatido com o Chicão essa ideia de resgatar a história da torcida e tal. A gente já estava há um tempo atrás, né, de informações. E aí o Lucas foi
e fez uma postagem lá falando que era muito legal, né, ver que algo que ele tinha participado da construção, né, estava seguindo o caminho, né, que ele tinha imaginado, né? Na época que a gente expulsou, ele fez essa postagem lá, dando parabéns pra gente. E aí por isso eu pensei, putz, é um dos fundadores da torcida. Vou chamar ele aqui. Aí eu fui, chamei o Lucas, a gente começou a trocar ideia. Aí até dessa ideia foi surgindo outras ideias, foi reforçando, né, a nossa necessidade de fazer esse podcast para deixar o legado da torcida registrado. Aí a gente foi, fez o grupo, aí criando o grupo lá, falando, não, não dá para falar da Seita Verde sem também trazer o Boaventura, vamos trazer o Boaventura, tem que colocar ele no grupo, e aí surgiu lá nosso grupo da Seita Verde das antigas, né? E do papo nosso lá veio vindo as ideias pra gente desembolar esse podcast. Aí eu queria que vocês contassem aí um pouquinho como é que foi a trajetória de vocês, né? Tipo, é curioso, né? A galera sempre fica pensando numa pessoa que tá torcendo para a América ali, ele nasceu americano, ele vem da família assim, é alguém que foi convertido, como é que é a história? Eu quero que vocês contassem um pouquinho aí a trajetória de vocês. Então, Wanda, vou começar falando primeiro minha trajetória como torcedor americano. Por incrível que pareça, eu não nasci americano. Por influência do meu pai, que torce pelo Inquilino de Minas, me dando camisa, bandeira, short, enfim, eu tinha a tendência de que virar torcedor da cachorrada. Porém, quando eu me conheci por gente, eu tenho um padrinho que chama Noel, torcedor do América, eu tenho o filho dele, Lucas Pontes, que inclusive faz parte da seita. Eles me levaram num jogo, América e Remo, um jogo da Série B, eu não me recordo o ano. Ficou 4-0 para a América, esse jogo, o Independência lotado. Assim, quando eu entrei no Independência, foi uma energia que eu nunca tinha sentido antes. Creio que isso era o destino para ser americano. Foi uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Aí tudo bem, eu senti, acompanhei a América mais alguns jogos, comecei a me identificar cada vez mais. Depois de mais ou menos uns 6 meses, eu falei, não, vou ter que falar pro meu pai. Eu, muito medo dele não aceitar, enfim, né? Falei, pai, eu posso falar uma coisa pro senhor? Ele pode. Eu perguntei, mas você não vai me bater não? Ele falou, vou não. Pai, eu não torço pra cachorrada não, porque eu não gosto nem de falar o nome desse time. Eu torço pro América. Infelizmente, você não vai ficar triste comigo não? Ele na hora ele falou que não ficou, né? Mas realmente ele ficou um pouco frustrado, né? Ele imaginava que eu ia, entre aspas, seguir o legado dele em relação ao time de futebol. E não foi isso que se desenhou, né? Mas anos depois ele reagiu muito bem, ele começou a me levar com frequência no Independência. Ele me levava ali no clã, que tinha aquela loja do América, ali no Ouro Preto, ali na Rua Mantena. Comprava camisa, chinelo, broche, o que tinha do América ele comprava para me agradar. Inclusive hoje, eu acho que ele torce mais pro América do que pro Inquilino. É porque ele não gosta muito de falar, né? Mas ele acompanha sempre o América. Assim, quando acontece alguma coisa, ele liga para mim: ó, você viu que o América aconteceu com o América, contratou alguém, não foi, subiu, não subiu, enfim. Bom, cara, a minha trajetória enquanto americano, ela é um pouco comum entre os torcedores americanos. Diferentemente do Vitor, a minha família inteira era americana, bicho. Desde o meu avô, meus tios e tal. Então, cara, por essa influência forte, e eu já tivesse dois primos mais velhos que foram pro lado da cachorrada, eu meio que fui obrigado, se pode se dizer assim, a ser americano. Coisa que eu aceitei com muita tranquilidade, com muito carinho, com muito amor. E eu não sei nem dizer se um dia eu já fui para algum outro lado que não fosse para a torcida da América, ser torcedor americano. Um jogo que eu me lembro, cara, assim, que foi fundamental enquanto construção de americano minha, foi em 1992, na semifinal do Campeonato Mineiro. O América vai para a final
de 92 contra o Cruzeiro. Cara, esse jogo realmente foi tipo assim, que eu posso dizer, o batismo de fogo pra mim enquanto torcedor. Pra eu ter certeza que era aquilo mesmo. O, as façanhas da América, assim, né, cara? De conseguir calar aquela massa louca, ensandecida, e nós ali no espaço que nos era reservado, no Mineirão Antigo, segurando a bronca e tal, aquilo ali é mágico, né? Você vê aquela minoria calando a multidão, é doido demais. Então, isso aí me fez virar, não virar, mas ter as convicções de ser americano. Aí, cara, os laços vão se fortalecendo. Em 93, o América monta um baita de um time que pra mim até hoje é o América da minha história, o América da minha vida, o América de todos os tempos pra mim, que é o América de 1993, né? Que é um baita de um time. Milagres participou desse time, que é o meu ídolo da história do futebol. Então isso aí foi construindo enquanto americano, né? Aí na época eu era muito jovem, eu ia com meu pai em todos os jogos, não tinha ainda nenhuma ligação com torcidas organizadas, mas eu sempre achava esse movimento um movimento bacana, né? Essa galera que fazia a festa, levava a festa pro estádio, fazia o, o jogo acontecer, né? Sempre tive essa percepção de que a torcida era algo que é algo muito importante, valiosíssimo para o clube. Se os caras estão ali embaixo é porque tem alguma coisa ali em cima dando suporte, dando força para eles, né? Então eu minha família permanece em Belo Horizonte até 1998. O ano de 97 pra gente foi um ano maravilhoso. A gente conquistou a nossa primeira Série B, né, com aquele timaço do Tupanzinho, Marco Antônio Boiadeiro, Celso, Rinaldo, Pintado. E a gente é campeão em 1997. E por força do destino, vim parar em Barretos, 600, quase 700 quilômetros de Belo Horizonte. Um pouco mais perto que o Vitor, mas é longe pra caralho. E aí, cara, nessa época de 98, era uma época triste, velho, porque não existia muita internet, né? A internet era algo incipiente ainda, a gente não conseguia acompanhar os jogos ao vivo, porque na época a gente não tinha TV a cabo em casa e tal. Aí, cara, a gente arrumava um jeito de ouvir os jogos do América pela Itatiaia, cara. Era muito doido, porque meu avô tinha um rádio que ficou de herança pro meu pai, um, um rádio Telefunken, cara, que era aqueles de ondas médias. Os mais antigos aí vão saber o que eu tô falando, um rádio valvulado. Aí a gente fazia uma gambiarra do caralho, cara, pra conseguir sintonizar Itatiaia. E a gente escutava o jogo do América desse jeito, cara. Então de 98 até 2002, mais ou menos, 2001, quando a gente conseguia ver um jogo ou outro, era desse jeito. E nesses intervalos a gente ia muito em Belo Horizonte, né? Meu avô ainda era vivo, e meus tios, que são vivos até hoje, então a gente ia visitá-los e acabava indo ver o jogo ou outro no Independência. Essa distância aí deu uma acabada com os nossos corações. Então, falando um pouco agora sobre a minha trajetória na Seita Verde, quando eu comecei a acompanhar o América mais assiduamente e nos estádios, praticamente em todos os jogos, tanto no Independência quanto no Mineirão, isso mais ou menos em 2006, eu sempre tinha necessidade de estar apoiando o América, de estar cantando, de estar gritando, xingando o juiz, se o time jogasse mal no final vaiar, não deixar nunca que a torcida rival cantasse mais alto do que a nossa. E eu sempre frequentei as torcidas. A torcida que eu mais me identifiquei foi a Seita Verde,
tanto pela idade, que era mais conectada com a minha, tanto pela cultura da torcida. Uma torcida jovem, uma torcida popular, que quebra um pouco esse paradigma que tem em alguns torcedores do América, que a torcida elitizada, até a parte do hino, sua classe aristocrata, que eu particularmente não gosto nem um pouco. E comecei a gostar do pessoal, conheci na época quando eu colei mesmo na Seita Verde, em 2008 para 2009, o presidente era o Vandinho. Mas o Chicão estava na torcida, conheci o Chicão, que hoje em dia é o atual presidente. Conheci o JP, que hoje em dia é do Brand Bola. Acabou um pouco mais deixando a torcida pelo fato do trabalho intenso. Enfim, comecei a criar gosto, a ter pessoal gente fina, me identifiquei com eles, com a torcida. Senti uma conexão melhor ainda do que só estar no estádio, que já para mim já estava de bom tamanho. Aí quando foi em 2010, fiquei mais ou menos um ano e meio na torcida, eu vim para João Pessoa. Cara, se tem um trem que é doído, é você morar longe do seu time de coração. Isso eu falo com propriedade. Porque, cara, eu sempre fui muito ligado à América. E pelo fato da minha família ser americana, meus pais e meus tios e todo mundo assim, isso aí sempre foi um ponto que uniu a nossa família. Então, ter o América longe, durante esse tempo que eu moro aqui em Barretos, é uma coisa muito que me chateia bastante, né? Então sempre eu penso, não, vou voltar pelo Horizonte, vou voltar pelo Horizonte, vou voltar pelo Horizonte. Até que em 2004 eu volto para Belo Horizonte para estudar, começo a frequentar os estádios novamente e tudo que eu queria. Como eu sempre tive essa questão da torcida e de, né, ter querer me organizar enquanto torcedor, eu vejo uma torcida crescendo ali, nascendo. Então, porra, eu posso fazer parte de algo que vai ser bacana. Porque a torcida da América sempre foi constituída por maior parte de pessoas mais velhas e tal. Nunca teve muito jovem na torcida da América. Aí eu olho pro lado, começo a ver uma galera mais jovem se organizando e fazendo os corres e indo atrás de faixa. Sempre muito aguerrido, né? Sempre questionando as coisas. Eu falei, eu me uni nesses caras. E era Seita Verde. E o primeiro jogo, cara, que eu colei com a Seita foi no Mineirão contra o Atlético em 2005. Cara, esse jogo foi uma batalha dentro de campo e uma batalha dentro da arquibancada. Porque até tem na época, a galera da seita levava a bandeira da Palestina junto. E a Palestina é resistência, né, cara? E a torcida da América é a resistência. Então isso aí ficou muito marcante pra mim. Você vai, essa torcida que eu vou começar a colar mesmo. E foi, bicho. Desse ano de 2005 que eu fiquei em Belo Horizonte, eu fazia de tudo. Corria, ia em todos os jogos, levava, pendurava faixa, ia pra Sete Lagoas, pra Nova Lima, nós fomos, só pra Volta Redonda, cara. Foi uma batalha em Volta Redonda, bicho. A América conseguiu perder do Voltaço lá, velho. Aquele time de 2005 era muito ruim. Mas foi um ano muito doido, porque foi o ano que eu mais colei com a Seita. E eu pude ajudar ali nesse período de construção da Seita Verde, né? Esses primeiros anos da Seita aí, que foram anos dolorosos. Porque logo depois a América entrou numa decadência, franca decadência. Então, cara, a minha presença dentro dos quadros da seita, ela é curta, mas eu acho que enquanto torcedor, para mim foi muito significativa. Eu precisava daquilo para me sentir realmente torcedor. Falar, porra, eu
participei de uma torcida organizada, pude ir aos jogos e sofrer junto ali com a galera e conquistar muita coisa, né? Junto com a galera. Isso aí é muito legal. Você se sentir fazer parte de alguma coisa. Você se sentir parte da torcida. E a Seita Verde sempre fez isso, né, cara? Sempre foi com a América e vai com a América até o além mesmo. Discute com quem precisar discutir em prol do América. Quebra o pau com a diretoria, quebra o pau com o jogador. É assim desde sempre. Eu mesmo tive o prazer de cuspir na cara dos Perrela num jogo que eles foram lá fazer a negociação do Daniel Moraes. Cuspi na cara daquele Perrela e foi do caralho. É foda, cara. A torcida Seita Verde faz parte da minha história. Embora não tenha sido por muito tempo que eu pude me doar para a torcida, mas o que eu fiz foi de muito grado, né? E é isso aí. É muito bom. Espero que a Seita Verde continue sempre fortalecendo as fileiras americanas. E é o que a gente sempre vê, né, cara? Vê o que a torcida se foi criando, tomando força nesses 18 anos aí. É muito bonito que a torcida hoje em dia, que é uma das maiores da América, não sei se a maior, mas eu sei que é uma torcida atuante pra cacete, né? Quando a gente vai ver os jogos da América pela TV, acompanha, vê as bandeiras da Seita Verde indo para o Brasil inteiro aí, acompanhando a América, é do caralho demais. A gente sente um conforto. Igual o Vandal falou, né, da nossa aproximação ali. Foi do caralho ver a situação que o América fez, que a Seita fez em expulsar o racista da torcida. É uma página triste da história da torcida da América por ter um quadro desse, né? Mas a atitude da torcida de entregar esse cara para as autoridades tem que ser isso mesmo. Só faz a gente ter certeza de que a gente sempre caminhou do lado certo. Isso aí é impagável. Você vê a galera correndo pelo corre certo. É muito doido. Então, em 2010 eu morei em João Pessoa até final de 2014. Por um infeliz fato, eu tive que voltar a morar em BH. Meu pai sofreu um AVC e entre aspas, meu mundo desabou. Você nunca acredita que vai acontecer isso com um ente querido seu. Fui morar em BH e minha melhor terapia foi o América e a Seita, entendeu? É por isso que eu acho que a Seita não é só uma torcida, é uma família, entendeu? É uma família unida, que briga como toda família briga, mas depois está todo mundo unido, todos em prol do América. Quando foi em 2015, que eu estava já em Belo Horizonte, eu, o Chicão, o Vandal, o Arthur, a gente tinha necessidade de alavancar a torcida. O momento do América era terrível. O América tinha perdido em 2014 21 pontos por uma escalação irregular daquele lateral Eduardo. E a torcida, no geral, estava todo mundo descontente, todo mundo com o pé atrás, pouca gente no estádio. E foi aí que começou a reconstrução da seita. Começamos a fazer um trabalho, fazer faixa de mão e vender faixa de mão no estádio e ir atrás de torcedores para agregar a seita. Até que hoje em dia, graças a Deus, a seita é uma torcida consolidadíssima no América, entendeu? Uma torcida que tem uma relevância importantíssima para o América. Então foi isso. A minha, digamos que segunda passagem na seita. E eu me considero Seita Verde até o além, sim. Tive o prazer em 2015 de conhecer uma das pessoas mais puras que eu já conheci, que era o Murta, um cara fantástico. Eu convivi com o Murta
Como vi em 2015, eu, o Murto, o Chicão, principalmente, a gente se encontrava praticamente todo dia. Praticamente todo dia a gente estava junto. Conversar, falar sobre a América, falar sobre a vida, assistir jogo da América, enfim. Então foi isso. Em 2015, começamos a realizar protestos que não existiam na torcida do América. Fizemos protesto no CT, fizemos protesto em frente ao Hotel Ímpar do América, naquela campanha de 2015 que o América até então tinha perdido todos os seus jogos, só tinha empatado 1-1 contra o Luverdense lá em Lucas do Rio Verde, mas na sexta rodada não tinha ganhado de ninguém. Fizemos protesto, inclusive no estádio deu 900 pessoas, a gente ganhou de 4-1 do Santa Cruz. Enfim, a relevância que a Seita Verde hoje em dia tem para o América é um papel fundamental. É uma torcida que apoia, é uma torcida que apoia muito, mas na hora de cobrar sempre está junto. E não estou desmerecendo as outras torcidas, porque cada um tem seu estilo. Mas eu acho que em relação à cobrança, é a torcida, é a única torcida do América que faz isso. Ouvindo vocês falarem assim da trajetória de vocês, comecei a pensar um pouco na minha, né? E tipo, é muito doido como é que as trajetórias horas se cruzam e horas quase se cruzam, né? Porque, por exemplo, o Lucas, quando participou da torcida, foi no momento que eu estava ausente de participar de qualquer coisa relacionada ao América, porque, tipo, eu acompanhava o América quando eu era mais novo, meu pai e meu avô iam muito ao campo, então eu ia junto com eles. E aí meu pai meio que, tipo, foi perdendo o tesão pelos erros em sequência que o clube foi tendo, né? E aí eu fiquei um pouco afastado, nessa época tava começando minha adolescência, comecei a interessar por dar um rolê de skate e tal, e aí eu afastei um pouco do futebol. E acompanhava assim, né, por televisão. Em 2005 eu acompanhei através daqueles jornaizinhos de 25 centavos, eu acompanhei o América ganhando a Taça Minas Gerais. Foi um ano que o América foi o único time em BH que foi campeão, porque o Atlético e o Cruzeiro não ganhou nada, né? O Mineiro quem ganhou foi Ipatinga. Aí eu lembro que boa parte dos meus amigos preferia ir para algum jogo relacionado à duplinha, né? Curtir um jogo deles. E aí o América foi descendo cada vez mais a ribanceira, chegou ali em 2007, caiu pro módulo 2. E aí em 2018 eu estava começando a trabalhar, já era maior de idade, falei assim, vou voltar aí pro estádio, acho que meu pai não vai poder achar ruim eu estar indo para jogo sem ele. E aí voltei a colar nos jogos, quando eu comecei a colar, eu comecei a ficar ali na parte onde que a vacoelhada fica, a Aceito ficava mais na curvinha ali do antigo Indepa, né? E aí eu fiquei em 2008, 2009 na vacoelhada. Então eu fui participar das torcidas do América quando o Lucas já estava indo embora. E quando eu fui para a Seita, em 2010, o Vitor estava saindo, né? Aí depois teve desencontro também com o Vitor quando ele voltou, porque quando ele voltou, eu estava meio lá, meio cá, porque eu estava fazendo faculdade, estava trabalhando num horário complicado, então eu também não estava muito participativo na torcida, mas sempre estava ali colaborando de alguma forma, né? Igual ele contou aí os perrengues que a gente passou em 2015. Aí eu queria saber de vocês, como é que é, tipo, ter que, às vezes, viajar, né, para poder assistir o time, porque às vezes vocês têm que viajar até, tipo, uma distância longa para poder ver o clube, que acaba sendo uma forma mais fácil, né, de poder estar perto do time do que vindo em Belo Horizonte. O Vitor é até nosso embaixador no Nordeste, né, Vitor? Fez aí a parceria da Seita com a UPN, né, Unidos pelo Náutico. Mandar um salve para a galera aí da UPN. Até falar que a gente tem que fazer um movimento, né? O Vitor tem uma faixinha da Seita que ele leva lá nos jogos quando ele consegue viajar. Fazer uma, né, o Lucas, mandar para você aí, né? Mas conta aí pra gente como é que é vocês dois aí, né? Como é que vocês têm que fazer, quais são os perrengues que vocês enfrentam para poder acompanhar o Coelho quando o jogo é mais perto de vocês. Pô, bicho, vai ser um prazer carregar a bandeira da seita pra onde eu
tiver aqui no estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, que não fica tão longe de mim aqui, vamos fazer esse movimento aí sim, cara. Temos que manter sempre a chama acesa da torcida, né, bicho? A bandeira não pode parar de tremular jamais. Pois é, cara. Esse lance de poder acompanhar os Jogos da América fora, eu acabo ficando longe, mas uma distância atingível de Belo Horizonte, né? Nada que um dia de viagem acabe. Então, quando o jogo é importante, não que os outros não sejam, para mim todo jogo da América é importante, né? Mas quando é um jogo decisivo assim, eu costumo ir até BH para ver. Por exemplo, eu fui ver a final da Copa Minas Gerais contra o Tupi. Eu saí daqui de Barretos para ir assistir o jogo. Em 2009, naquele jogo contra o Brasil de Pelotas, 3-1 para nós. Eu saí daqui de Barretos e fui de ônibus para ver esse jogo. E, cara, a gente faz os nossos corres aqui, velho. Quando vai jogar em Campinas, quando joga no estado de São Paulo, eu tento ir. O foda, pra mim, que moro em Barretos, é que a distância para São Paulo é enorme também. Então, quando vai jogar na capital é um pouco difícil. É mais fácil quando é no interior, né? Do estado aqui, quando vai jogar em Ribeirão, Campinas. E no Triângulo Mineiro, eu costumo ir aos jogos sim. E pode mandar, cara, essa bandeira aí que ela vai ser muito bem representada, bicho. A gente vai erguer ela o mais alto possível contra quem quer que seja. É, velho. Essa América é coisa linda de Deus. Emociona a gente só de pensar. Tô aqui falando e emocionado pra caralho de lembrar desses jogos que a gente vai, das distâncias que a gente percorre pra poder assistir. É. Valeu, cara, pela oportunidade de estar falando disso. É emocionante. Então, Vandal, sobre as viagens, só deixar aqui uma observação minha. Quem não foi ainda, quem não participou de alguma caravana realizada pela seita ou por alguma outra torcida, vocês estão perdendo tempo, porque eu não posso falar com tanta propriedade, mas com pouca, mas eu já viajei em inúmeros lugares do Brasil. E nenhuma viagem é tão boa como você viajar com um grupo de amigos. Quem gosta de tomar sua cerveja, vai tomando sua cerveja no caminho, chega no estádio, acompanha o América, grita, apoia, volta pro ônibus, volta para casa. É uma coisa que eu particularmente acho surreal. E é assim aqui no Nordeste também. Apesar de eu ir só, quando eu vou na rodoviária, como eu fui assim para Recife, fui na rodoviária, cheguei lá 2 horas antes, comecei a tomar cerveja, fui pro Hotel do América recepcionar os jogadores, dar um apoio para os jogadores. Saiu do hotel que era beira-mar, fui numa barraquinha na frente da praia, comecei a tomar cerveja de novo. O pessoal da UPN lá deu uma recepção lá para mim surreal, eu não esperava isso. Agradecer aqui de antemão aqui nesse podcast a UPN, representado pelo Lilo, e a todos que foram lá. E a quem não pôde ir, que eu soube que teve outros integrantes que aconteceu imprevisto também, agradecer sua consideração com a Seita Verde. Mas então, até as viagens aqui perto, eu sempre torno elas uma diversão, entendeu? Eu torno elas como uma férias para mim, uma mini férias, óbvio. Todos os jogos que eu fui aqui foi meio de semana, então eu pedia folga no serviço, ia pra rodoviária, bebia minha cervejinha, chegava lá, bebia minha cerveja, colocava minha faixa. Contra o ABC, eu não fui de ônibus porque realmente não teve uma recepção lá de alguma torcida, né? E eu fiquei um pouco com medo, né? Aí eu chamei 2 amigos para ir comigo, é algo incrível, apoiar o América, você vê aquela a torcida toda contra você e você lá sendo a resistência, né? Que
que até a faixa que o Marinho fez tem vídeos no YouTube do América, e realmente a torcida do América é uma resistência. Eu me sinto uma sensação indescritível. Enquanto tiver jogo aqui no Nordeste, eu vou para todos os jogos que tiverem, todos. Infelizmente eu não pude ir para o Rei Pelé porque fica muito longe. E na época, inclusive, o dinheiro era curto. Até hoje é também, né? Mas na época era mais ainda. Eu ganhava um salário mínimo e pouco, só minha faculdade era R$ 915, entendeu? Ou seja, não sobrava muito dinheiro para eu viajar daqui para Maceió, que até a Seita foi, o Lucas Pontes foi, o Bruninho foi. É caro, entendeu? Mas todos os jogos que tiverem aqui perto, com certeza eu vou estar lá. Com certeza absoluta. E outra coisa também, né? E esses jogos fora é um gosto diferente, por quê? Principalmente para mim, pro Lucas, a gente fica muito tempo sem ver o América jogar. Quando a gente vai, é uma sensação diferente. Até teve um episódio lá que me envolveu em relação ao Anderson Moreira em Natal. Eu não gosto muito de questionar quem tá certo, quem tá errado, porque eu acho que sempre o certo é o torcedor, entendeu? Apesar de tudo. Porque o torcedor é um patrimônio do clube. O técnico é igual o Anderson Moreira. Receber uma propostazinha melhor, pegar a malinha dele e vai embora. Só deixar um avisozinho, um pedacinho desse podcast para falar que ali eu fui. Tava o Braulinho da Coelho Mania, ficou eu e o pessoal, os americanos, cantando o tempo todo. Eu só pedi para ele fazer uma substituição, né? E aconteceu aquilo tudo, né? Uma repercussão grande, jornal, entrevista lá filmando. Até o próprio América queria falar depois comigo, eu realmente não queria falar, a gente ganhou. Mas foi tranquilo, o próprio Rui que fez o gol, depois veio falar com a gente, pegou a minha camisa da Seita, entreguei para ele, tirou foto, ele levou a camisa da Seita. Mas tudo que a gente faz é em prol do América. Nunca a gente faz uma coisa contra o América, entendeu? Bom, galera, eu acho que é isso. Queria agradecer a participação de vocês dois nesse episódio do nosso podcast. Falar que eu espero vocês aqui em BH, ou também a possibilidade de viajar e encontrar com vocês aí perto de vocês, né? Em São Paulo ou aí pelo Nordeste afora, encontrar o Vitor. O Lucas eu ter o prazer de conhecer pessoalmente, porque a gente se sente irmão, né, de torcida, de de outros ideais, né, de outras visões que a gente tem de mundo também que a gente compartilha e a gente vai trocando ideia e vai se sentindo cada vez mais irmão, né, porque quando a gente torce para o mesmo time, compartilha do mesmo perrengue com a torcida, então a gente vai acabando construindo um sentimento de família, né? Mesmo estando longe, assim, quando a gente troca uma ideia é muito importante, né? Eu acho que para vocês deve ter sido, assim, do caralho poder participar com a gente aqui nesse podcast, falar sobre o América, falar sobre a Seita, né? Porque me colocando no lugar de vocês, eu acho que ter contato com o torcedor que está na cidade, que está perto do time, deve fazer toda a diferença, né? Porque a gente está longe, tem uma aflição um pouco diferente, né? Então, é isso aí. Valeu pela participação de vocês dois. Ô Vandal, valeu, cara. Foi uma baita de uma experiência bacana. Precisando da gente aí pra falar mais alguma vez sobre a América, sobre a seita. Qualquer coisa que você precisar, cara, conta comigo aqui. A gente vai estar sempre representando a América até o além, beleza? Valeu ah, por ter dado esse espaço aí pra gente, né? A gente poder falar um pouquinho das nossas dores, da saudade, de falar sobre a América, de falar sobre a Seita Verde, da importância que ambos nos fazem. É muito bom. Valeu de coração mesmo. É o que você falou, cara. A gente é uma família. Então vamos estar juntos sempre aí, beleza? E, como bem disse o Vitor, na hora que essa loucura toda passar da pandemia, que a gente possa se reunir,
que a gente possa fazer uma festa para comemorar os 18 anos da seita e unir ainda mais essa família louca. Vamos endoidar. Um abraço, tamo junto. E a América tem um além sempre. Valeu. Valeu, Vandal. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom falar do América, da seita, né? Coisas que eu e o Lucas a gente ama, tem uma paixão, vive isso, mesmo sendo de longe, né? E espero que você venha me visitar aqui, agora que não seja para ver jogo, né? Porque aqui não tem time. Aqui é todo mundo na Série C, Série D. Espero que ou seja em Recife ou venha aqui só de passeio. Mas brigadão de novo aí pelo convite aí. Um abraço aí pro pessoal da seita, pros americanos que estão ouvindo. E se Deus quiser agora, o América aí com o treinador Lisca, o time tá encaixado. Tomara que volte dessa pandemia do jeito que acabou esse campeonato. Bem, marcação sob pressão. Os jogadores até que eu questiono a qualidade técnica ainda assim rendendo. E que esse ano seja um ano de glórias, apesar dessa tragédia mundial que está acontecendo, né? Se tiver futebol esse ano, né? Vale salientar que não sei se vai ter, não sei se o Mineiro volta, se brasileiro possivelmente vai ter, mas ninguém sabe, né? Mas é isso aí. Muito obrigado pelo convite aí. Um abraço aí para todo mundo e saudações americanas.